de pneumos e na cirurgia clínica. Preceptor e coordenador do programa de residência em cirurgia aqui no Hospital Geral, referência de cirurgia torácica no estado e um dos pioneiros de cirurgia torácica por vídeo no Rio Grande do Sul. Sobre a Liga, a gente tem um grupo no WhatsApp, para quem não está no grupo, depois pergunte para... Aqui o Matheusão mandou o link no grupo, e a chamada desse encontro já mandar durante a apresentação. É isso aí. Pode começar, professor. Bom, então, boa tarde a todos, né? Queria agradecer ao Tomás pelo convite, né? E, em nome do Tomás, agradecer a todo o pessoal da Liga, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que essas ligas são extremamente importantes, né? No sentido de complementação do aprendizado de vocês, e, mais do que isso, a oportunidade do convívio e a oportunidade de vocês poderem ficar cada vez melhores. Tá? Então, eu agradeço, parabenizo, e eu, na verdade, vou falar de improviso, não fiz nenhuma apresentação formal, eu acho que a ideia era essa mesmo. Pelo que o Tomás me comentou, o que vocês gostariam de ouvir é como é que é a vida de um cirurgião torácico, é isso, né, Tomás? Isso aí, professor. E como é que essa especialidade se desenvolve, o que ela representa e assim por diante. Então, vou tentar passar essas informações de maneira bem informal e depois a gente pode ficar discutindo se houver alguma necessidade sobre isso. Bom, primeiro, uma coisa interessante que um dos cirurgiões torácicos mais antigos do mundo foi Hipócrates, né? Hipócrates, ele foi, que se tem notícia, o primeiro cirurgião torácico, porque ele descreveu a drenagem do empiema lancetando o tórax e abrindo o tórax dos pacientes, né? E só que o Hipócrates, na época que ele fez esse tipo de tratamento, principalmente para os pacientes que tinham tuberculose na época, ele não sabia nada sobre negatividade do espaço pleural, sobre essa relação de gradiente de pressão entre o espaço pleural e a atmosfera. Você sabe que o espaço pleural ele tem pressão negativa e a atmosférica tem pressão positiva. Toda vez que a solução de continuidade existe entre a pressão atmosférica e a cavidade pleural, a entrada do ar para dentro do tórax ela é inerente. O pulmão retrai, o ar entra, né? Em algum momento vocês já devem ter tido notícia dessa situação. E, por incrível que pareça, essa situação perdurou por milhares de anos, centenas de anos, desculpa, até próximo da Primeira Grande Guerra Mundial, quando se descobriu que se nós fizéssemos uma drenagem de tórax interpondo uma coluna de líquido entre a pressão atmosférica e a cavidade pleural, nós evitaríamos o pneumotórax aberto, e isso salvou milhares de vidas. E esse conceito e o conceito da anestesia com intubação e pressão positiva é que alavancaram a cirurgia torácica. A cirurgia torácica mesmo, como especialidade, ela se desenvolve a partir do tratamento da tuberculose, certo? A especialidade de cirurgia torácica, no início do século passado, ela se dedicou muito ao tratamento da tuberculose. E como vocês sabem, a tuberculose é uma doença granulomatosa, contagiosa, e ela forma diversas cavitações no pulmão. E até 1944 não havia nenhum tratamento específico para a tuberculose. Só em 1944, com a streptomicina, é que nós começamos a ter realmente algum resultado efetivo no tratamento da tuberculose. Mas até então, o tratamento era repouso, os pacientes eram levados para regiões montanhosas, onde se teria a percepção de que o ar era mais puro, e eles ficavam lá em sanatórios isolados para não haver contaminação. E em muitos casos se curaram espontaneamente, outros morreram e alguns outros tiveram que se submeter a tratamentos cirúrgicos, que variavam desde a ressecção do pulmão até procedimentos pleurais, como drenagem de pleura, né, e até procedimentos como a colapsoterapia, por exemplo, que é o pneumotórax induzido. É interessante, né, como a medicina e os médicos são criativos, né, na sua evolução.
Você sabe que a colapsoterapia, na verdade, significava tu fazer um pneumotórax, induzir um pneumotórax para o pulmão colabar, e o pulmão colabando, as cavernas tuberculosas ficavam obliteradas, ficavam fechadas. Isso era uma das maneiras que se tinha de controlar a doença. Mas isso mudou, começou a mudar, né? E a ação da cirurgia torácica como especialidade em relação à tuberculose começa a decair no início da década de 40 e 50. Então, os casos começaram a ficar menos frequentes porque os tratamentos tuberculostáticos começaram a ter um efeito mais expressivo. Por uma dessas contingências da vida, né, no mesmo momento em que a tuberculose cai, começa a surgir uma verdadeira epidemia de câncer de pulmão no mundo inteiro. E no início não se sabia, né, nós fomos descobrir esses conceitos da relação do tabagismo com o câncer de pulmão a partir da década de 60. Então vejam como essas coisas são novas, né? E a partir desse momento cai a tuberculose e começam então a surgir os casos de cirurgia para tratamento do câncer de pulmão. E hoje o câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, é a doença que mais faz parte do dia a dia do cirurgião em termos de desafio terapêutico, né? Claro que a rotina do cirurgião torácico ela é um pouquinho diferente. Bom, essa primeira manifestação, esse preâmbulo, né, de historiação da especialidade é para realmente falar sobre como é que funciona a especialidade. A cirurgia torácica, obviamente, ela está relacionada ao tratamento das doenças cirúrgicas do tórax, né? O cirurgião torácico, ele trata todas as doenças de todas as estruturas de dentro do tórax, com exceção da cirurgia cardíaca especificamente. Por isso que alguns chamam a cirurgia torácica geral ou cirurgia torácica não cardíaca, para diferenciar da cirurgia cardíaca. Mas somente o coração é que o cirurgião torácico não opera. O cirurgião torácico não faz revascularização miocárdica, não faz troca valvar, a não ser que ele tenha feito um treinamento específico para isso. E nos Estados Unidos, né, existem muitos cirurgiões, e na América do Norte também, existem muitos cirurgiões cardiotorácicos. Esses cirurgiões fazem a cirurgia torácica geral e também fazem a cirurgia cardíaca. O cirurgião torácico ele está habilitado a cuidar das doenças da parede torácica, certo? E isso inclui desde doenças traumáticas até doenças congênitas, ou também doenças neoplásicas. As doenças congênitas que estão relacionadas ao trabalho do cirurgião torácico são as doenças como as deformidades congênitas, pectus carinato, pectus excavatum, certo? São doenças que estão relacionadas ao tratamento com o cirurgião torácico. É o cirurgião torácico que tem o domínio sobre essas cirurgias, né? Isso tem uma área de superposição algumas vezes com a traumatologia, mas os traumatologistas habitualmente não fazem esse tipo de procedimento. A cirurgia da pleura, essa absolutamente é muito frequente, né, em relação ao cirurgião torácico. O cirurgião torácico ele está habilitado a tratar as doenças da pleura, como as doenças infecciosas, empiema, certo? As doenças inflamatórias, como derrame pleural tuberculoso, as doenças neoplásicas, como derrame pleural neoplásico, os tumores de pleura, como os mesoteliomas, por exemplo. Então, as doenças cirúrgicas da pleura estão no dia a dia do cirurgião torácico, né? Nós vivemos muito esse dia a dia do derrame pleural, do pneumotórax, do empiema, isso tudo os cirurgiões torácicos estão capacitados e faz parte do seu treinamento fazerem esse tipo de tratamento dessas doenças. E no parênquima pulmonar, né, bom, também sempre vocês vão ver que sempre tem uma mesma relação, ou é tumor, né, ou é doença inflamatória, ou é doença infecciosa, né?
Então, os cirurgiões estão habilitados, obviamente, a tratar os tumores primários de pulmão, e o mais frequente deles é o câncer de pulmão. As doenças inflamatórias, como as bronquiectasias, as doenças infecciosas, como sequelas de tuberculose, sequela de doença fúngica. Toda vez que houver a indicação de tratamento cirúrgico de uma dessas doenças, o cirurgião torácico é quem está habilitado a fazê-lo. E temos as doenças do mediastino, né? Também o mediastino é uma área de atuação do cirurgião torácico. Nós estamos habilitados a tratar os tumores de mediastino, sejam eles císticos, sejam eles benignos, sejam eles malignos. E, além das doenças do esôfago, o cirurgião torácico está habilitado a tratar as doenças do esôfago, sejam elas benignas ou malignas. As doenças do diafragma também são afetas ao cirurgião torácico, e também nós tratamos doenças pericárdicas, né? Então, vejam que dentro da caixa torácica, como eu comentei anteriormente, todas as doenças são de atribuição terapêutica do cirurgião torácico, exceto especificamente a cirurgia cardíaca, a não ser que o cirurgião queira fazer uma habilitação ou fazer uma residência também em cirurgia cardíaca, e então ele se tornará um cirurgião cardiotorácico. Hoje no Brasil, as residências médicas, elas formam residência em cirurgia torácica, certo? Não temos, assim, nenhuma residência que forme um cirurgião cardiotorácico. Existem alguns lugares onde a cirurgia cardíaca também pode ser feita, e o candidato pode fazer as duas especialidades, uma na sequência da outra. Ok? Bom, então, em relação à área de atuação do cirurgião torácico, o que ele faz exatamente é essa, né? Em relação à formação do cirurgião torácico, o cirurgião torácico, ele obviamente precisa ter um pré-requisito para ser candidato a uma residência de cirurgia torácica, que hoje são 3 anos, tá? Nós temos 3 anos de formação em residência de cirurgia torácica. Algumas residências 3 anos obrigatórios, outras residências com o 3º ano opcional. Isso tudo faz, dependendo muito do lugar e da escolha em que vocês estão fazendo, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 5 programas de residência médica em cirurgia torácica, né? E eu acho que nós temos em torno de 10 vagas, aproximadamente, 11 vagas, aproximadamente, para cirurgia torácica no Rio Grande do Sul, certo? Então, se vocês têm interesse em fazer cirurgia torácica, vocês vão ter que primeiro fazer cirurgia geral básica, no mínimo, certo? E aí depois vocês podem se candidatar, então, à formação em cirurgia torácica. Bom, hoje no Brasil, né, eu tenho uma experiência associativa muito boa, porque eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica entre 2013 e 2017, né? Sou hoje o único presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica que não era de uma capital, né, porque eu faço meu trabalho todo aqui em Caxias. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Nós temos hoje em torno de 700 cirurgiões torácicos no Brasil. A maioria deles distribuídos na região leste, né, e muito poucos ainda, mas já aumentando no centro-oeste, e as áreas ainda, o norte do Brasil também é uma região que ainda carece de muito cirurgião torácico. Há uma concentração de cirurgião torácico brasileiros na região sul, sudeste e nordeste, tá? O centro-oeste e o norte tem menos quantidade de cirurgiões. Os cirurgiões estão concentrados hoje na grande maioria, nas grandes cidades, porque há um pré-requisito para que tu possa exercer a especialidade, é que tu tenha condições mínimas de tratar pacientes graves, né? Vocês sabem que os pacientes que submetem à cirurgia torácica, na maioria das vezes, são pacientes com uma condição clínica muito comprometida, algumas vezes. E isso requer que tu tenha uma boa estrutura de bloco cirúrgico, que tu tenha uma boa estrutura de terapia intensiva, que os teus recursos diagnósticos, como broncoscopia, como espirometria, certo? Eles estejam disponíveis, certo? Radiologia também, seja ela radiologia diagnóstica ou intervencionista, tomografia computadorizada, no mínimo. Hoje já há uma necessidade do PET-CT para auxiliar algumas vezes. Então, nós temos
essa dificuldade de em cidades de menor porte, né, nós temos menos cirurgiões torácicos. Mas isso está mudando. Existem hoje cidades de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, que poderiam certamente ter a participação de um cirurgião torácico. Porque o cirurgião torácico, se nós formos analisar estrito sensu, pessoal, é um cirurgião, talvez seja um dos especialistas com melhor formação. Ele é um médico que tem treinamento em cirurgia geral, tem treinamento em cirurgia torácica. O treinamento em cirurgia torácica tem como subespecialidade conhecimentos básicos de pneumologia, então ele pode atuar como pneumologista. Ele é um broncoscopista e ele tem noções muito sedimentadas de terapia intensiva. Então vejam que é um especialista que tem realmente assim uma capacitação muito grande. Então o mercado de trabalho, mesmo que não seja nos grandes centros, é um mercado de trabalho atraente para quem está disposto a desbravar cidades de menor porte, mas que tenham uma condição mínima que tu possa desempenhar a tua atividade, certo? O dia a dia do cirurgião torácico vai muito do tempo de trabalho dele, né? Normalmente o cirurgião que está começando, ele tem uma atividade um pouco mais restrita, né? Mas depois, com o tempo, ele vai adquirindo a sua clínica e vai adquirindo, sendo conhecido, os pacientes vão conhecendo o teu trabalho, e na medida que isso vai acontecendo, tu vai começando a ter uma clínica mais volumosa, e isso é normalmente o que acontece com a maioria dos cirurgiões, não é? Tudo isso depende muito também da capacidade de vocês de serem cirurgiões bem formados, de serem cirurgiões que saibam muito da clínica cirúrgica. Eu sempre digo para os meus residentes ou para as pessoas que trabalham comigo, na oportunidade que eu tenho, de que operar, talvez qualquer um opere. Ser um cirurgião não é para todo mundo. Eu faço uma distinção muito grande entre operador e cirurgião. Eu tenho um açougueiro onde eu compro carne, e eu vendo ele cortar um pedaço de carne, eu fico impressionado. Eu digo para ele, se um dia eu me apertar, eu vou te chamar para levar para o bloco cirúrgico para te me ajudar lá. Mas certamente ele só vai saber cortar, porque ele não sabe nada de clínica cirúrgica. E o que vai me diferenciar dele é isso. Então vocês têm que investir muito na formação de vocês. Se é uma coisa que vocês nunca, jamais vão se arrepender, é de ter conhecimento. É isso que vai diferenciar vocês. É isso que vai tornar vocês médicos diferenciados. Capacidade de conhecimento, empatia, certo? Respeito ao próximo, são predicados que vocês devem ter como uma meta de vida para vocês. Quem não se preocupar com esses pré-requisitos, possivelmente vai ser muito frustrado. E não tem nada pior para um médico do que a frustração. Frustração por não saber, frustração por não ter poder de empatia, frustração por não respeitar o próximo. Tudo isso ele vai descarregar em alguém, e a tragédia é que isso muitas vezes se descarrega em cima do paciente, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, quando vocês escolherem, bom, vocês já fizeram uma escolha, né, que vocês vão ser médicos. E essa é uma escolha que é inarredável. Vocês nunca mais vão deixar de ser médico, exercendo ou não a profissão. Porque médico, uma vez médico, sempre médico. Agora, para ser médico, realmente que vai fazer a diferença para a comunidade em que tu vive, tu tem que ser esse tipo de médico. Esse médico com uma formação sólida, com poder de empatia e com respeito ao próximo. Algumas coisas vocês vão trazer de casa. Eu sei que vocês trazem, vocês são pessoas que vêm de ótimas famílias. A empatia, o respeito ao próximo, mas o conhecimento vocês vão ter que ir atrás. E vocês vão ter que estudar muito. E toda vez que vocês estiverem cansados de estudar, vocês vão ter que estudar um pouco mais. E aí, quando já não aguentarem mais, vão ter que estudar um pouquinho mais. Porque é isso que vai torná-los seguros, é isso que vai torná-los
médicos diferentes, porque hoje há uma massificação da formação médica. E como é que isso vai se resolver na frente? O critério vai ser da qualificação, do humanismo. Quem sabe mais é humanista, vai ser o médico que vai andar para frente. O resto vai ter um pouco mais de dificuldade. A vida do cirurgião torácico, então, é essa, né? Eu sempre digo, desde que me conheço por gente, resolvi que eu ia ser cirurgião. Eu sou filho de médico, tenho 2 filhos médicos, né? E eu, quando comecei a acompanhar meu pai, eu auxiliava ele a fazer cesarianas lá em Tramandaí, e me encantei pela arte da cirurgia, né? Mas ele sempre me dizia exatamente isso, são os ensinamentos que eu trago daquele tempo do meu pai, né? De que eu precisava ser um médico de asfalto, porque médico da poeira ele já era, né? Porque ele trabalhava em Tramandaí, uma cidade que na época tinha 20 mil habitantes e tanto. E ser médico do asfalto significava ser um médico com mais capacidade de resolução, com mais formação, etc. E foi o que acabei fazendo na minha vida, e ainda continuo fazendo. Eu sou mestre, sou doutor, e agora estou fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre. Minha vida é essa. Né? A minha vida é a relação com meus pacientes, a minha vida é a relação com vocês, com os meus alunos, a minha vida é a relação com os meus residentes, tentando mostrar para eles um modelo de médico que possa ajudá-los nas decisões. É isso que eu tenho tentado ser. Mas isso não é uma especificação de um cirurgião torácico. Isso é do médico. O cirurgião torácico foi uma escolha de especialidade. Que até nem foi a minha primeira escolha, né? Eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Lazaroto. Lá eu conheci o pai do Tomás, doutor Luciano Brum, né? Muito meu amigo, uma queridíssima pessoa do qual eu tenho muita saudade. E quando eu terminei a minha residência, eu fui chamado para fazer tinha uma oportunidade de trabalhar no Paraná. Eu não queria voltar para Tramandaí por outras circunstâncias. E quando eu cheguei no Paraná, eles me disseram que eu tinha a possibilidade de trabalhar como cirurgião geral lá numa cidade chamada Guarapuava. E eu voltei porque eu podia trabalhar como cirurgião geral desde que eu trouxesse junto com a cirurgia geral mais uma especialidade, ou torácica ou pediátrica, né? Eu ouvi aquela proposta, saí de lá com uma decisão. Pediátrica eu não faria, porque não era uma coisa que estava dentro do meu escopo. Não que não seja uma área boa também de trabalhar. Então eu resolvi voltar para Porto Alegre, fazer cirurgia torácica, e a minha ideia na época era fazer 6 meses num estágio, acompanhar algum cirurgião torácico e voltar. Quando eu fui falar com o cirurgião torácico da época, o Dr. Alberto Câmara, dizendo que eu queria acompanhá-lo durante 6 meses para aprender algumas coisas básicas de cirurgia torácica, porque eu tinha uma oportunidade de trabalhar no Paraná e já tinha 2 filhos, né? Meus filhos gêmeos nasceram em 85, quando eu terminei a minha residência. O Vitor, que vocês conhecem, trabalha comigo, e a Lívia. E eu queria trabalhar, precisava ganhar minha vida. E ele me disse, doutor Alberto Câmara, meu caro, tu não é médico para fazer 6 meses de estágio, vai fazer uma residência como gente grande e te some da minha frente. Aquela sentença do Alberto foi muito boa. Eu fui para o Pavilhão Pereira Filho, e aí passei na residência e pensei comigo, em 6 meses eu vou dar o cano nesses caras e vou embora. Em 6 meses eu tinha mudado tudo na minha vida. Já estava matriculado no mestrado, tinha adorado trabalhar no andar superior do abdômen, né? Tinha deixado a barriga para baixo mesmo, e dali para frente foi exatamente isso, até que terminei minha residência, surgiu a oportunidade de vir trabalhar em Caxias, fiz uma prova, abri uma vaga na área de pneumologia e cirurgia torácica aqui do curso de medicina, me candidatei, sou professor aqui desde 1988, né? Então, essa é a minha história, né? Não tenho muito mais do que dizer para vocês, que persigam sempre a excelência científica, sem esquecer do humanismo. Eu acho que se vocês tiverem isso na cabeça, vocês vão ser médicos muito, muito, muito satisfeitos com aquilo que vocês fazem, independente de ser cirurgia torácica ou não. Tá bem, Tomás? Fico à disposição aí, meu querido. Não sei se era exatamente isso, se vocês querem mais alguma informação.
Professor, muito boa apresentação. Tenho certeza que o senhor é um exemplo para todos os alunos da UX, como cirurgião, como pessoa. Principalmente para mim, o senhor é um grande exemplo. Obrigado. Eu acho que o senhor tirou várias dúvidas do cotidiano do cirurgião torácico, e principalmente como ser um bom médico, a formação e o que focar na nossa formação e no futuro. Eu acho que um dos questionamentos que mandaram aqui para mim é se o senhor pudesse dizer qual é o feijão com arroz da cirurgia torácica, qual é a cirurgia que os cirurgiões torácicos mais fazem no contexto geral. Hoje existe uma cirurgia que hoje o cirurgião torácico faz com mais frequência, que é a simpatectomia, certo? A simpatectomia para trabalhar com hiperidrose palmar e axilar, ela é uma cirurgia com muita frequência, e o cirurgião torácico é que faz esse tipo de cirurgia, certo? As doenças da pleura, fundamentalmente os derrames e infecções, as traqueostomias, certo? E as broncoscopias também. Eu acho que se a gente tivesse que dizer assim, que vai muito do tempo em que tu está fazendo a especialidade, né? Então, eu acho que o cirurgião que está começando, provavelmente 80% do movimento dele vai ser com essas cirurgias. As cirurgias de ressecção de tumor de mediastino, as lobectomias, essas cirurgias mais elaboradas, elas não são tão frequentes, fundamentalmente no serviço, se é um cirurgião que está começando, num lugar pequeno, etc. Se é numa grande centro, num serviço que já tem uma rotina, que é referência, isso muda bastante, né, Tomás? Mas o dia a dia é esse. Certo. Então, acho que é isso, professor. Muito obrigado pelo seu tempo e tenha uma boa semana. Acho que é isso aí. Muito obrigado, Tomás, pelo convite. Parabéns para a Liga e fico à disposição de vocês sempre que precisar. Estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos. Isso aí, professor. Obrigado. Era